Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Uma das grandes questões no meio esportivo, da minha visão, é o quanto o número tão alto de jogadores, esses famosos de futebol, que são reconhecidamente evangélicos e tal. E aí, assim, eu queria entender como é que é a sua visão com relação nesse campo da fé, se você acredita em Deus, se você tem alguma religião e como você vê, inclusive, esse movimento muito, não é particular, mas muito fomentado, inclusive por uma bancada evangélica lá no Congresso, no Senado e tudo mais, que é inclusive de fomentar o preconceito e sim, enfim, esse pânico moral. E você, como uma pessoa trans nesse sentido, como é que você vê a postura de certas igrejas, principalmente neopentecostais, sobre essas questões? O problema é que a gente sempre cai nessa formulação. São certas igrejas, são certos pastores, é uma certa ala. Claro que é uma certa ala, que é uma certa igreja. Quer dizer, não é da natureza do povo brasileiro ser tão preconceituoso. Vamos que seja um povo majoritariamente conservador ou de centro, não sei. Mas o que alguns pastores, algumas igrejas colocam são gestos bem radicais, assim, de preconceito e de crueldade mesmo, né? Até chegar na Damares, por exemplo, Nossa. tem uma população de pessoas que são absolutamente razoáveis, que não importa a religião que tenham, mas são pessoas razoáveis. São pessoas que entendem, conversam, concordam ou não concordam, tal. São capazes de uma humanidade assim que a gente chega nas pontas não vê, né? Mas não sei, você está me perguntando. Eu não acredito em Deus, por exemplo. Eu já fui católica, já tive uma experiência de religião que eu achava que era muito profunda, assim, eu achava que era... Mas eu não sei, é meio como... Eu estava pensando nisso outro dia, assim, eu acho que Deus, a ideia de Deus para mim, era próxima à visão que uma criança tem de um brinquedo. Para uma criança, o brinquedo não é um brinquedo, é uma coisa com alma. Uma coisa viva, é né? uma coisa viva. Fala, olha, faz sinais, assim. Agora tem um momento em que você desbaratina, que o brinquedo passa a ser um brinquedo mesmo. Você visita a casa dos seus pais e encontra lá aquele boneco. Pois é, isso já me emocionou tanto, né? Mas olha só. Eu acho que para mim Deus é uma coisa parecida com isso, sabe? Eu já me emocionei com a ideia de Deus, mas eu não consigo, não é recuperável. Não é um território. Diz que religião vem de religare, né? Para mim não religa, mas Entendi. Desligou e tá. E aí, assim, nesse sentido, queria entender, por exemplo, porque em que pese a gente pode citar essa bancada evangélica e tudo mais, mas não é só ela, né? Tem uma galera lá fazendo um trabalho sujo bastante grande nesse sentido. E uma coisa que eu li, que eu vi recentemente, mas que está totalmente ligado ao atual, ao passado recente, é que, se eu não me engano, você foi a primeira pessoa que levantou a pauta no Brasil para as questões do banheiro feminino, masculino, né? Foi a minha primeira questão também. Então. Você passou por uma experiência constrangedora, podemos dizer assim. Banheiro é um território tabu, né? Quando eu vivi esse entrevero, eu já tinha superado o problema que tinha sido me apresentar em público como mulher, com roupas femininas, maquiada e tal. Então eu fui no banheiro e rolou uma tensão ali com uma mãe que estava com a criança e foi se queixar com o dono do lugar, da pizzaria.
E eu acabei descobrindo que ela não tinha razão, que eu estava amparada pela lei, que a lei era 10.948, que é uma lei que permite, né, como qualquer um que leia essa lei, permite, quer dizer, não permite que seja vedado o acesso a lugares que são públicos, baseado em discriminação de orientação sexual e gênero. Fala claramente em gênero. O fato é que eu não sabia dessa lei, eu achei que eu estava coberta de razão, mas estava meio inseguro, assim. Então, depois desse episódio, eu me senti super fortalecida, assim, e achando que agora vai. Não é bem assim. Banheiro é uma área tabu. Então, se você olhar numa cidade de São Paulo e ver o que existe, tentar contar o que existe de oferta de banheiros públicos para qualquer pessoa, sem considerar gênero nem nada, é muito pouco. Né? Tem 20, não sei quantos milhões de pessoas circulando todo dia. E não é toda estação de metrô que tem, não é todo lugar, praça pública que tem, não é todo lugar que tem. A maior parte das pessoas tem que pedir como favor. Sim. Né? O uso de um banheiro, e muitas vezes tem que pagar. Então. E então, aí assim... Ainda é um tabu, né? Eu outro dia, tem uma menina que trabalha no Meteoro Brasil, que ela é trans, que ela, repercutindo um caso que até vou chegar lá, mas ela falava sobre a experiência dela também com relação a essa questão do banheiro, que ela dizia, gente, as pessoas têm medo, criam esse medo de... o pai, a filhinha que vai no banheiro e aí tem uma mulher trans lá, cria esse pânico moral, mas eu garanto que a pessoa que tá com mais medo na história é essa pessoa trans que vai no banheiro feminino, porque ela tá toda hora ali observando como ela tá sendo avaliada e tudo mais, julgada. né, sendo julgada e tudo mais. Então, assim, nada se compara ao medo que a gente sente. Sim. E aí, eu lembro de um caso que ficou muito famoso recentemente, que é com relação ao deputado que se tornou depois o deputado mais votado do país, o Nicolas Ferreira. Ele fez um vídeo, né? Colocou a irmã dele, teria colocado a irmã dele para fazer um vídeo para causar espanto, e isso foi uma das primeiras coisas que alçou ele a fama, que inclusive depois fez com que ele se tornasse esse deputado tão votado. O que é assustador, né? E aí, assim, teve aquele episódio também recente da peruca que ele colocou num congresso. No Dia da Mulher, ele botou uma peruca para chamar a atenção para o fato de pessoas que não são mulheres e se apresentam como mulheres, portanto roubam a pauta. Exato. E aí, assim, se uma pessoa, um rapaz tão jovem, qualidade... Pensamentos arcaicos. Um pensamento, assim, na sua visão, e aí muito sinceramente, você acha que as pessoas que defendem isso, defendem esse ponto de vista, elas realmente acreditam e defendem isso, ou é algo estrategicamente pensado para atrair um povo conservador e então lá nas pautas que elas realmente se importam, econômicas, tocar o terror do capitalismo, assim? Eu acho que é oportunismo mesmo. Acho que esse moço já deu sinais de que ele sabe muito bem o que está fazendo e onde é que ele quer ir, assim. Eu não sei, entrevista ele um dia aí. Não, né? Esse tipo de... não vai vir aqui. Pois é, aqui é um lugar que só vem pessoas que a gente admira de alguma maneira. Aqui é sagrado. Lugar sagrado, pô, tá maluco. Mas eu acho que não só ele, né? Tem muitas figuras aí que estão nos holofotes que sabem muito bem como construir essa persona de fascistoide, porque é importante para elas manter isso, porque é onde tem voto para elas, né? Sei lá, Carla Zambelli, por exemplo, ela nunca vai ser eleita por gente normal. Sabe? Exatamente. Isso. Mas é isso. O ponto é que para o que essa galera disputa de voto, não precisa necessariamente do voto da gente normal, né? Porque tem muita gente translocada. Pois é, o pessoal, essas pessoas precisam cortejar esse voto de direita mesmo, esse voto radical, né? Não sei.
São os problemas da democracia. Mas essa galera precisa ser rechaçada de alguma forma, né? Não dá pra, em pleno 2024, por exemplo, a gente ver esses pensamentos serem perpetuados à torta e à direita e fazer com que pautas importantes sejam vistas de forma errada. Meu Deus, nossa, uma pessoa trans não pode existir, meus filhos, não sei o quê. Esse tipo de gente não pode perpetuar essas ideias. Eu, pelo menos, acho que, porra, você tem que ser mencionou punido, o ano de 2024 como se tivesse uma progressão assim tranquila, né, na direção da luz. Porque é o que você falou, são pessoas normais não pensariam assim. É que na minha cabeça é muito normal a gente Não viver num existe mundo essa assim. normalidade. Eu falei eu falei entre aspas, né? Esse normais aí tá cheio de aspas, porque eu estou falando isso com ironia e tudo, porque é isso, não existe uma progressão linear no sentido do avanço. Você não acha que daqui Do 20 anos a gente crescimento. vai ter um mundo Você não é melhor? otimista? Hã? Você não acha que daqui 10, 20 anos a gente vai estar melhor do que a gente está hoje nesse... Eu não. Você acha que não? Eu acho que não, meu. Eu acho que se fosse para. Se isso fosse acontecer, a gente estaria lendo nas condutas pelo mundo afora preocupações. Bom, na verdade, a gente está assistindo a isso, preocupações com o clima, por exemplo, o negócio existe. Mas políticas Inclusivas, né? que amparem uma conduta mais eficiente, mais racional em relação à crise climática, a gente não vê, a gente está vendo justamente o Trump sendo reeleito quase, a gente está vendo loucuras acontecendo na Europa, tudo isso aqui, voto indo para pessoas que claramente vão sabotar os esforços que estão sendo feitos no sentido de controlar o clima, né? Então, eu não sei, francamente eu não sei se a gente vai estar em 10 anos, eu espero que sim, né? Se a gente vai estar melhor ou não.